Vamos então mudar de assunto, partir para o nosso próximo assunto, que é a grana. Mandem Palmeiras, de onde vem a maior receita do clube, né? Já que nas mesas de bar ainda se fala que o Palmeiras depende disso, daquilo outro. No dia que tal fulano sair, cicrano sair, o Palmeiras quebra, enfim. Essa discussão da mesa de bar que já foi esperada há muito tempo. Receita total 908 milhões, direitos de TV 288, venda de atletas 187, aí tem um asterisco aí que a gente vai falar sobre ele, sócio torcedor 70 milhões, patrocínio 127 milhões. Então, a gente percebe aí, também não tem aqui, o que tem aqui é uma divisão muito boa da pizza, que é a melhor coisa que pode acontecer com um clube de futebol e na sua casa, cara. Porque você depender de um contra-cheque só, uma hora dá uma dor de barriga, não chega, como é que você faz? Então, no caso do Palmeiras, existe para mim, na minha visão, um equilíbrio muito interessante das receitas do clube e que vai chamar a atenção e muito é que a projeção para 2024 é de pelo menos 300 milhões em venda de jogadores, quase aumentou bastante com a venda do Hendrick, Luiz Guilherme, enfim, do Estevão também, que uma hora vai entrar esse recurso, porque me parece PVC e Igor. Eu queria a visão do Igor a respeito das contas do Palmeiras, querido. Fala para mim, que é sempre bom a gente ouvir quem está fora da bolha, né? Quem tem um olhar mais macro. Fora da bolha palmeirense, né, a gente olha, de fato, né, e os relatórios mostram isso, né, dos especialistas, a gente sempre pontua isso, onde, em quem a gente escora as nossas análises, os nossos entendimentos nessa questão da saúde financeira do Palmeiras, mas de fato é muito interessante e é normal, quando a gente olha para essas contas aí, por conta do que o Palmeiras fez em termos de resultados esportivos no ano passado, pelo que o Palmeiras fez em termos de grau de competitividade. Tem sempre a discussão sobre o patrocínio, né, que aí a Leila com as suas empresas, né, o Elamáquia também com as suas empresas, essa dupla ajuda, né, a dominar o mercado palmeirense ali. Claro que tem um pequeno residual de outros contratos, por exemplo, relacionados ao futebol feminino, que já teve, com caso de aposta e tal. E o Flamengo, o Palmeiras, perdão, tem esse cenário que a gente está vendo na tela de financeiro das receitas. É um cenário saudável do Palmeiras, a gente sempre costuma valorizar isso aqui, porque o Palmeiras consegue essa diversificação, e o Palmeiras, o PVC já vai falar disso, vai entrar muito forte na venda de jogadores no mercado, mas é normal a gente entender que os direitos de transmissão no mundo inteiro são os carros-chefes nessa questão financeira, nesses contratos na geração de receita. E isso ajuda ao que a gente falou no tema anterior, da recorrência da receita. Então, são contratos de longo prazo, são contratos mais estáveis, claro que vai ter a variação de acordo com o desempenho do clube, né? Se é campeão, ele vai ganhar um pouquinho mais, aí tem a exposição no pay-per-view, enfim, essas nuances aí, mas no geral não tem uma oscilação muito grande, salvo quando o clube dá uma estocada e ganha a Copa do Brasil, ou ganha uma Libertadores, porque aí o dinheiro da cota de participação nas competições, ele entra também nessa rubrica aí, nessa linha de receita e de direito de TV. Então, tem clubes que, de um ano para outro, tem uma variação muito significativa de um ano para outro, porque ele consegue, nessas competições do mata-mata, ir mais longe e angariar essa receita, que geralmente, né, no caso da Libertadores, ela é uma receita em moeda estrangeira, em dólar. Então, com a variação do câmbio no Brasil, ele consegue turbinar ainda mais a sua receita. E a gente vê esse cenário do Palmeiras, que tem muita margem de crescimento ainda do Palmeiras. Claro que no mercado a gente olha, né, o Corinthians tem mais força, uma torcida maior, mas pela reestruturação do Palmeiras, a gente vê que é um clube que está saudável, que está interessante, mas claro, que precisa sempre ter atenção para também não colocar o pé muito fundo no acelerador e acabar derrapando numa curvinha ali ou outra. Mas o cenário do Palmeiras nesse momento, né, até o pessoal do Convocados, né, do César Grafietti, considera as contas do Palmeiras até no nível A, né, um nível muito bom, principalmente quando comparado com outros concorrentes menos saudáveis no futebol brasileiro. Ô, PVC, tem uma questão aí também que de patrocínio para o ano que vem vai aumentar e muito essa receita, né? A receita para 2024 já passou de 1 bilhão, diga lá.
Primeiro, esse é um ponto importante. Pela primeira vez na história, o Palmeiras vai bater R$1 bilhão de receita, essa é a projeção que a diretoria faz, e repete isso em 2025 por causa da venda do Estevão e do Luiz Guilherme. Agora, uma coisa é a realidade financeira do clube, que é importantíssimo entender como isso está positivo. Isso é uma sequência de Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. A Leila Pereira tem muito mérito nisso, mas o Paulo Nobre também tem. É uma soma de coisas. Ninguém precisa destruir um para dizer que o verde é mais bonito que o branco. Não. São uma soma de fatores. Agora, o sonho, isso aqui é realidade. E é realidade que vai bater R$1 bilhão. O sonho é o dia que os clubes brasileiros não precisarem dessa rubrica, venda de atletas. E pela primeira vez, o Palmeiras vai ter mais receita de venda de atletas do que de televisão. Nos anos 90, a gente aprendeu, quando surgiu a Premier League, que havia uma lógica de divisão em 3 fatias, que eram patrocínios, 33%, televisão, 33%, e dia de jogo, 33%. Claro que isso ia variar de clube para clube, mas isso era o que se definia como a receita mais saudável. E dentro desses patrocínios, por exemplo, você podia ter várias rubricas, né? Várias rubricas, do tipo royalties, venda de produtos, uma série de fatores, que estão hoje mais divididos. Então, hoje a gente consegue dividir em 4, 5 rubricas. Mas se você pensar na rubrica venda de jogadores no Real Madrid ou no Manchester City, ela não entra. Não quer dizer que o Real Madrid não venda jogadores. O Real Madrid revela o Morata e vende o Morata ou empresta para a Juventus. Depois Atlético de Madrid, depois Milan. Mas você não contabiliza isso justamente porque não é, para usar a palavra que o Igor usou mais cedo, para ensinar a gente, não é recorrente. Então, o sonho, estamos falando de realidade, o gráfico está mostrando realidade. Aqui eu estou falando do sonho. O sonho é quando você conseguir criar uma receita que seja marketing com jogadores. Por exemplo, eu mantenho o Estevão aqui por 5 anos e com os direitos de imagem dele, que eu divido 40-60, 50-50, 90-10, eu faço um dinheiro que me permita manter esse jogador para ganhar mais título no ano que vem e mais título no outro ano. Mas a gente não conseguiu ainda chegar nesse cenário em que você pense em quanto dinheiro, por exemplo, o Cristiano Ronaldo gerou como potencial mercadológico para o Real Madrid. O Messi, já falamos isso aqui outro dia, o Messi, quando saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, gerou 0 para o Barcelona. Isso significa que ele gerou 0 para o Barcelona? Claro que não. Quanto dinheiro o Barcelona ganhou em cima da imagem do Messi? E então, o sonho é o dia que você possa abrir mão dessa rubrica. Não significa que você não vá fazer dinheiro com venda de jogador. Significa que a minha receita de R$1 bilhão vai depender 35% de televisão, 35% de publicidade e 30% de dia de jogo. Grosso modo. Pois é, meus caros, isso aí. Igor, alguma coisa para a gente arrematar o assunto Palmeiras? Antes, meu caro, quero te mostrar e mostrar para os nossos telespectadores 2 imagens, já que estamos falando de Palmeiras, e já que o PVC trouxe o aspecto, o aspecto histórico, né?
Essa imagem aqui é muito legal, é de 1908, né, PVC, do Parque Antártica, que era um parque, né, PVC? Olha aí a É, imagem. eu acho essa imagem fabulosa, porque as pessoas não se dão conta que os estádios têm nome dos lugares. E o Parque Antártica se chamava Parque Antártica, está vendo ali, ó. Isso aqui é 1908, o Palestra Itália foi fundado em 1914. Em 1908 não havia Sociedade Esportiva Palmeiras, nem sequer havia Palestra Itália, mas havia Parque Antártica. E dentro do Sim, Parque Antártica havia o campo de futebol. Por isso que o primeiro jogo de campeonato oficial no Brasil, Germânia e Mackenzie, abrindo o Campeonato Paulista em 1902, aconteceu no campo do Parque Antártica, que era o parque que ficava aos fundos da Companhia Antártica Paulista, que também no modo, não dá para ter certeza exatamente do tamanho, mas é basicamente da Avenida Pompeia atual até a Avenida Antártica atual. É muito gigante para quem não conhece São Paulo. Muito gigante. Maior do que o terreno do Allianz Parque, maior do que o terreno do clube do Palmeiras, onde está o Allianz Parque. Dentro do parque ficava o campo, onde jogava o Germânia e pois Mackenzie. é.